Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Conexões Raras, realizado pela Associação Brasileira de Doença Genética. E o nosso objetivo, como você sabe, é aumentar o acesso à informação, fortalecer a rede de apoio e conscientizar sobre as doenças raras no Brasil, promovendo discussões que contribuem para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e incentivar a qualidade de vida, incentivar as novas práticas e as novas políticas sobre a saúde. Nós estamos aqui justamente porque queremos que a propagação dos diagnósticos seja o mais rápido possível, seja de uma forma precoce, porque, como nós gostamos sempre de falar, quanto mais cedo a gente descobre um diagnóstico, mais qualidade de vida a gente gera sobre essa pessoa, sobre a família. Como todo diagnóstico raro, a gente sabe muito bem que ele não é individualizado, mas ele afeta toda a família, e é por isso que a gente está aqui propaganda e começando mais um desse programa maravilhoso que tem alcançado vidas na internet e em todos os meios. Como você sabe, eu sou Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares e pai de uma criança com uma condição rara. Hoje será um prazer conduzir essa conversa e conhecer um pouco mais sobre a experiência da nossa entrevistada. Você vai ver coisas fantásticas acontecendo aqui, ela tem muito para nos ensinar. E hoje, já que eu estou tocando nesse assunto, o nosso encontro é especialmente significativo, pois estamos em outubro, o mês em que se celebra o Dia Internacional do Nanismo, uma data importante para promover a conscientização sobre as diversas formas de nanismo, incluindo a achondroplasia. Temos o prazer de receber uma convidada super especial. O nome dela é Flávia Gabriela da Costa Rosa. Ela é delegada da Associação Nacional de Pessoas com Nanismo, a ANABRA. Ela vai compartilhar a sua experiência pessoal e profissional, além de nos trazer informações valiosas sobre a luta dos direitos e da inclusão das pessoas com achondroplasia no Brasil. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores sociais, que é a Onaila, a Takeda, a PTC Terapêuticas e a Fredan. Eles estão sempre nos apoiando, promovendo a nossa missão e trazendo conscientização e o apoio às comunidades das doenças raras. Antes de chamar aqui a nossa convidada, eu quero apresentar um pouquinho o que ela é, para você conhecer bem, para você se familiarizar com ela. A Flávia, ela é delegada da ANABRA, como eu falei, e mãe de uma criança com achondroplasia. Com vasta experiência em comunicação e marketing, Flávia se dedica a promover a conscientização sobre o nanismo no Brasil e a lutar por melhores condições de saúde e inclusão e direito para as pessoas com nanismo. Além de sua atuação na associação, Flávia também é professora e consultora na área de marketing, usando sua expertise para influenciar campanhas de conscientização e inclusão em nível social. Sua jornada pessoal com esse diagnóstico trouxe uma perspectiva única sobre os desafios enfrentados por famílias e indivíduos com essa condição. E ela tem sido uma voz ativa na promoção de políticas públicas que garantam mais dignidade e equidade. Então, já que eu apresentei essa nossa entrevistada de hoje, essa mulher fantástica, essa que vai trazer uma experiência sobre nós aqui e um pouco mais de conhecimento sobre esse diagnóstico, eu quero chamar aqui Flávia para que ela possa se apresentar e gerar sobre nós essa expectativa sobre esse bate-papo gostoso. Olá, bom dia, Lindenberg, bom dia a todos a todos vocês que nos assistem, né? E todos aqueles que, como seus apoiadores, Lindenberg, eles têm uma preocupação em tornar público e colocar para discussão social, para visibilidade social, o tema das doenças raras, né? Nós sabemos o quanto fazer parte desse grupo de pessoas com familiares com doenças raras, de pessoas com doenças raras, nos coloca muitas vezes muito vulneráveis, não só às políticas públicas, que são necessárias para a qualidade de vida das pessoas com deficiência, mas também com relação ao respeito que se deve ter pelas pessoas nessas condições, né? Como você me apresentou, eu sou a Flávia Gabriela, eu sou diretora da ANABRA, Associação Nanismo Brasil, uma associação que nasceu em julho de 2020, com o objetivo de levantar essa bandeira, onde ainda no país não havia nenhum tipo de iniciativa que trouxesse à tona as questões, as complexidades das pessoas com achondroplasia,
né, com nanismo no geral, porque existem mais de 400 tipos de nanismo, e a acondroplasia é um desses tipos, né, e tudo que impacta a vida de uma pessoa com esta condição, que vai muito além do aspecto físico, que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, né. Eu sou a mãe do Titi, o Titi é a minha joia rara, ele é um menino de 3 anos e 6 meses, eu engravidei do Titi no período da pandemia, né? E como muitas mães, nós vamos falar sobre diagnóstico também, né? Recebem o diagnóstico com muito susto, com muito temor e com uma série de medos. Eu, sendo uma mãe que engravidou no período da pandemia, eu achava, quando ainda as pesquisas sobre a Covid-19 elas ainda estavam acontecendo, eu achava que a minha gestação de uma criança com deficiência estaria relacionada à Covid-19, né? Então, foram momentos tensos, assustadores, né? Mas o nosso Tiago Henrique, que é o Titi, ele é a maior alegria da minha vida, Lindenberg. E eu vou te dizer que essa criança transformou a Flávia Gabriela que eu sou hoje. Que bacana, é muito bom ouvir esse comentário, essa declaração, porque isso já nos conquista, né? A gente, aqui, as pessoas que nos acompanham, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, nas nossas redes sociais, e eu já peço que você compartilhe, curta, comente, fale alguma coisa, porque a gente já vê que logo pelo início da nossa conversa, a gente vai ter muito aqui a acrescentar na nossa vida. Então, um prazer enorme, Flávio, estar aqui contigo. A gente recebeu aqui algumas perguntas sobre essa questão do diagnóstico, e eu tenho certeza que quando chegar ao final desse programa, desse episódio, nós vamos ter aqui um conhecimento mais amplo sobre esse diagnóstico, porque a senhora tem passado para nós de uma maneira tão tranquila e tão suave, que a gente se apaixona também por essa condição. Olha, a primeira pergunta que fizeram aqui para nós, Flávio, é o seguinte, diz assim, você pode nos contar um pouco sobre a jornada do diagnóstico com o seu filho e como foi o momento em que você recebeu essa notícia, né? A gente gosta muito de contar na internet e também os amigos, que quando a gente recebe o diagnóstico é um impacto muito forte. Nós recebemos um diagnóstico também de distrofia muscular de Duchenne e a gente nunca tinha ouvido falar daquilo. E quando a gente corre para a internet ou quando a gente corre para algumas coisas, a gente se assusta com tudo. E aí é por isso que esse primeiro momento é difícil. E aqui, nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify, tem pessoas que vão passar por essas experiências e quando a gente fala, quando a gente declara, quando a gente diz alguma coisa, ajuda, né? Ajuda essa pessoa a aceitar de alguma forma. Então, você poderia contar para nós essa experiência? Claro, Lindenberg. Tem uma coisa muito interessante nisso tudo, né? Que depois que eu aceitei, né? E o aceitar não é no sentido do tipo, nossa, eu não quero essa criança, né? Mas aceitar no sentido de se empoderar disso, trazer para si e falar assim, não, isso é meu, eu vou precisar estudar sobre isso, eu vou precisar entender as condições do meu filho, dessa forma eu entendo que eu também ajudo outras pessoas, né? Então, eu criei um perfil no Instagram para o Titi, né? O Titi tem um perfil dele, monitorado por mim, e eu comecei a falar mais sobre isso, e isso aconteceu quando o Titi já tinha 1 ano. Por que, Lindenberg? Porque eu ficava pensando, meu Deus, foi tão assustador o recebimento do diagnóstico, que muitas pessoas devem passar pela mesma coisa que eu. Então, eu tenho a obrigação, já que eu ganhei de presente uma criança rara, né? Uma entre cada 15 a 17 mil crianças nascem com nanismo. Quando eu vou dar palestras sobre esse tema, e eu gosto muito de falar, sabe, Lindenberg, com adolescentes sobre isso, porque a questão escolar assusta muito os pais de uma criança com deficiência, né? A imersão no processo escolar, no processo educativo, assusta muito os pais de uma criança com deficiência. E eu falo que eu ganhei na loteria, né? Então eu começo dizendo, vocês conhecem alguém que ganhou na loteria? Pois é, eu ganhei na loteria, né? E quando você ganha na loteria, você sabe que são poucas, ou nenhumas, ou quase nenhuma pessoa que vai passar pela mesma experiência que você, né? Eu recebi o diagnóstico da deficiência do Titi, da condição rara do Titi, já no final da minha gestação.
Eu sempre fui uma mulher que trabalha muito em mais de um lugar ao mesmo tempo, desenvolvendo mais de um projeto ao mesmo tempo. Eu sou mãe de 4 filhos, o Titi é o meu 4º filho. Eu tenho um filho de 25, uma de 17, tenho uma filha de 10 e tenho o Titi de 3 anos e meio. Quando eu engravidei do Titi, eu pensei, primeiro eu assustei, né? Puxa, né, com 42, 43 anos ali, você imaginar, vou enfrentar mais uma gravidez, mas pensei, já está criança, isso é uma coisa que eu sou professora, já gestei 3, né? Já eduquei 3, então vai ser fácil. Então eu trabalhava muito, né? E já ali, quando eu estava com 32, 30 semanas, eu tinha o escritório, como eu disse, estava na pandemia, então estava todo mundo em home, mas no meu escritório eu ainda trabalhava durante o dia sozinha, eu ia para lá por conta da concentração, né, por conta da facilidade de desenvolver projetos quando a gente está mais focado no ambiente que é para isso. E nesse espaço eu levei carrinho, levei todo o aparato que a gente tem para uma criança, né? E o meu escritório, Lindenberg, ele era um escritório com escadas. A mudança que eu estava falando lá atrás, né? Eu sempre pensei assim, quando eu era criança, quando eu for adulta, eu quero ter um escritório com escadas, eu quero ficar no alto, né? E assim era o meu escritório, não tinha elevador nem nada. E aí, quando eu estava lá com as 32 semanas, eu já estava no finalzinho da gestação, isso foi em janeiro, Natal e Ano Novo eu comecei a sentir muita cólica, muita dor, né? E a médica dizia assim, olha, é porque você já gestou outras crianças, então isso deve ser dor de assoalho pélvico, né? Isso é comum acontecer quando a gente já tem outras gestações, enfim. E aí eu fui fazer o ultrassom, já me preparando, né? Já vendo se o Titi já tinha condições de estar encaixado para o encaminhamento de um parto, que seria um parto de uma criança sem nenhum tipo de complicação, né? Só que quando eu fui fazer esse ultrassom, e eu fiz todos os exames, Lindenberg, eu fiz todos os morfológicos, eu fiz todos os... Agora tem uma série de exames que antes não tinha, né? Cardiograma, coisas que são feitas quando o bebê ainda está na barriga, e eu faço essa comparação com as outras gestações. É um acompanhamento muito mais próximo. A médica olhou para mim e falou, pense, 32 semanas, faltavam 8 semanas para o meu filho nascer. Mãe, tem um problema com essa criança. Essa criança parece que a cabeça dela desenvolveu e o corpo não. Foi dessa forma que ela me abordou, mas ela ainda foi delicada perto dos outros diagnósticos que eu ouvi, né, dos outros prognósticos diante dos exames. E ela falou, você tem médico quando? Isso era um sábado. Eu falei, olha, eu tenho consulta quarta-feira. Ela falou assim, então não deixe de passar na sua médica essa semana para ver como está o bebê. Aí você já sente, puxa, tem alguma coisa acontecendo, né? Ela falou, olha, eu não tenho muitos detalhes, eu não vou te dar muita explicação, eu vou laudar aqui e você procura a sua médica. Quando eu cheguei na minha médica, na quarta-feira, ela olhou para mim e falou assim, nossa, Flávia, sua barriga está muito grande, né? Parece que você estava com 2 bebês, ela ainda brincou, você andou comendo muito nas festas de final de ano, já era o índice de líquido amniótico aumentado, que indicava que eu estava gestando uma criança com deficiência. Mas eu não sabia disso, porque ninguém socialmente é preparado para ter uma criança com deficiência, né? Tem um vídeo que foi produzido, até é um vídeo que eu gosto muito, que ele fala, né, que todo mundo imagina a gestação como se preparar para uma viagem à praia, mas os pais atípicos, quando eles chegam na linha final, eles encontram um guarda que, ao invés de te mandar para a praia, ele vai te mandar para a montanha, porque os seus desafios de subida serão muito grandes com uma criança, né? E foi essa jornada que eu vivi com o Titi. Eu fui internada imediatamente, havia a suspeita de que eu tinha desenvolvido uma diabetes gestacional, por conta de eu ter mais de 40 anos, e lá eu passei por um outro médico, radiologista, que fez o exame do Titi, e ele virou para mim e falou, mãe, eu vou sugerir à sua médica interromper sua gestação imediatamente. Pense, para mim, eu ainda estava numa gestação normal. O seu filho vai nascer sem braço, sem perna, cego, surdo,
mudo, provavelmente com os órgãos internos do lado externo, ele não vai viver mais de 2 horas depois que ele saiu da sua barriga. Ele estava dando um pré-diagnóstico de nanismo tanatofórico, que é um nanismo que a criança tem o pulmão muito pequenininho, ele não expande e a criança não tem condição de respirar sozinha, né? E entre outras complicações. Aquilo foi muito assustador. Eu não estava com meu marido, porque foi no período de pandemia, o hospital tinha pouquíssimas pessoas. E eu falei para ele, não, mas não é possível, como assim? Eu tive uma gestação normal. Agora, nesse exame que está aparecendo, seu exame deve estar errado. Ele falou assim, mãe, eu não engano o paciente. E aí, Lindenberg, aquilo, eu que sou uma mulher que fala bastante, porque eu sou jornalista de formação, né? Foi a primeira vez que um médico conseguiu me calar. Foi a primeira vez que um médico conseguiu me deixar em silêncio. Eu fiquei sem reação. E sentada na cadeira de rodas, esperando alguém me levar para o quarto, na minha cabeça só se passava o seguinte: o que eu estou gerando? A dignidade não foi me dada nem no momento da comunicação de que eu teria uma criança com deficiência. E aí eu fui para o quarto, fui esperar minha médica, fui esperar meu esposo voltar, né? Meu esposo estava trabalhando, meu esposo é policial militar, então ainda estava naquela loucura de escala, né? Que é muito comum. E quando eu entrei no quarto, esperando a minha médica, eu fiz o que você falou. Eu entrei no Google para procurar nanismo tanatofórico. E aí começou o meu pesadelo. As imagens que eu vi, as informações que eu vi, os relatos que eu via, eram assustadores, amedrontadores. Não só para mim, mas para imaginar que aquela criança que eu sentia mexer dentro do meu ventre, porque o Titi mexia bastante, ele não teria condições de ter uma vida ou de ter uma vida saudável fora de mim, né? Briguei com Deus, eu dizia, Deus, eu sempre fui uma filha tão correta, trabalhadora, honesta, por que o Senhor me presenteia com uma criança com deficiência? Depois que aqueles sentimentos aquietaram, eu ficava pensando, meu filho, se você quiser ficar mais 40 dias aqui dentro de mim só para eu sentir você se mexendo e respirando, a mamãe estará aqui todos os minutos a partir de agora vivendo para você. Eu fiquei quase 30 dias internada. E cada minuto foi para louvar e honrar a vida do meu filho dentro de mim, independente do que seria depois que ele nascesse. Eu fui transferida para São José dos Campos, eu sou aqui de Lorena, interior do estado, estava num hospital tido como referência aqui na nossa região, que é o Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá, e aí eu fui transferida para São José dos Campos porque o diagnóstico previa a necessidade de uma UTI neonatal bem equipada para ter o meu filho, né? O meu corpo, ele já tinha, né, meu útero, ele tinha contrações já de 10 a 10 minutos, porque pela expansão uterina, o corpo estava entendendo que já estava na hora dessa criança nascer. E ele não podia nascer naquele momento, né? Porque ele nasceria muito frágil, e daí a probabilidade dele ter mais e mais complicações e dele não conseguir mesmo sobreviver seria grande. Em São José dos Campos eu fiquei 25 dias internado, como eu disse, honrando, louvando a vinda do meu filho. Desisti de ficar olhando na internet sobre diagnósticos, porque aquilo só ia me assustar mais. E foi por isso, depois que eu pensei, eu vou criar o perfil do Titi, para que outras mães que passem pela mesma coisa que eu, quando elas buscarem essa informação, elas achem um perfil de esperança, elas achem um perfil de mudança de vida, elas achem um perfil de uma criança tão feliz que quando a gente recebe, né, Lindenberg, você contou sua história aí, quando a gente recebe no colo uma criança com deficiência, a gente vê como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é incrível, e como a gente se olha naquele ser humano tão frágil, e como aquele ser humano não transforma só a mim, né? Transforma todas as pessoas com as quais a gente convive, os locais os quais a gente passa. Cada detalhe, como a gente, ou como você saiu dessa questão do luto para a luta, né?
Interessante como essa situação ela veio a acrescentar, e que bom que você teve esse start, né? Teve essa iniciativa de transformar esse momento, pensando lá na frente, pensando em alguém, porque realmente muita coisa muda. Você contando da história e a forma como os médicos abordam, a gente hoje trabalha com a classe profissional da saúde, sempre trazendo essa perspectiva de uma forma de abordar melhor, né? E ele sempre, graças a Deus, aqui a gente conseguiu êxito ao ponto de que, quando ele não tiver mais expressões agradáveis ou de uma forma mais tranquila repassar, ele passar os nossos telefones de pais, de mães que viveram essa experiência e ajudar essa pessoa a viver também. E aí, você contando essa história, que bom. Eu queria até que você colocasse, logo, por gentileza, o Instagram, né? Falasse para a gente qual é o Instagram, porque as pessoas que vão estar nos assistindo, com certeza vai bater a curiosidade de correr para lá e entender, compreender, até mesmo que pessoas que estejam assistindo ou ouvindo a gente aqui não tenham esse diagnóstico na família, mas vai conhecer alguém e aí vai direcionar. Você pode passar logo para a gente aí, antes que a gente dê prosseguimento aqui nas outras perguntas? O Instagram do Titi, do Tiago Henrique, é titi.henrique.freitas. O meu é flávia.gabriela.rosa, né? E aí, Lindenberg, sabe uma coisa interessante? Que depois que eu criei o Instagram do Titi, eu já acolhi no meu Instagram e no dele muitas mães que acabaram de receber o diagnóstico de uma criança com nanismo. Muitas delas com diagnóstico de nanismo tanatofórico. Maior parte das crianças, depois de no máximo um mês, elas se foram, né? Mas as mães continuam acompanhando o Titi e vibrando pela vida do Titi, que poderia ser o filho delas, que elas não têm mais. Eu queria, se você me permite, Lindenberg, falar uma coisa importante sobre isso, quando você fala dos médicos, né? Porque esse trabalho que você faz aqui, né, junto com todo o movimento das doenças raras, ele é importante para a gente criar alguns diálogos e a gente criar assim o hábito de transformar algumas falas, né? Eu ouvi muito a seguinte expressão, né? O seu filho ele tem um diagnóstico de não sobrevida pós-parto. Essa fala é muito recorrente, né? Então, assim, é uma forma eufemística de dizer assim, o seu filho vai morrer depois que ele sair da sua barriga, né? Só que, enquanto existe um coração batendo a vida, enquanto existe um coração pulsando a vida, e para os pais que estão aguardando essa criança, a gente... Porque mesmo depois, se for, eles ainda estão vivos em nós, sabe? Então, essa forma de dizer sobrevida pós-parto parece uma coisa tão, assim, mercadológica, sabe? Técnica. Produção em série, não funcionou, não tem período de vida curto, sabe? Que a gente usa no marketing, a gente fala muito a cauda longa, né? Então, assim, há que se abordar que existe vida. Existe vida. E esse é o ponto crucial para a gente começar a mudar esse contexto de isso deveria ser uma palavra, uma frase proibida de ser dita no âmbito médico, né? O seu filho não tem sobrevida pós-parto. Nós vamos fazer tudo para lutar pela vida do seu filho, e isso é o suficiente. Isso é o que nós precisamos ouvir. Deus, a gente tem conquistado, ontem mesmo estava numa consulta aqui no Centro de Referência, e a classe médica, a classe profissional já está nos ajudando bastante. É tanto que, quando o meu menino foi atendido ontem, não tinha só um médico, tinha uma equipe de 6 a 7 pessoas juntas, né? A psicóloga estava do lado, o neuro estava do lado, a fisioterapeuta estava do lado, todo mundo do lado, porque não tem mais essa questão técnica de informar mais um número, e sim a preocupação é tanto que a gente ficou impressionado que, enquanto o médico conversava com a gente, um dos neuros mais renomados aqui no Brasil, ele enchia os olhos de lágrimas, né? A gente contando da condição, a gente falando algumas coisas, e aí, graças a Deus, hoje, quando nós ouvimos o diagnóstico dele, doeu bastante, eu tive até que lutar com ele com palavras, tive que falar com ele de uma forma mais firme, mas hoje ele já é um amigo que a gente conversa, e graças a Deus isso tem funcionado muito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Flávio. Eu vi que você tocou nos vários tipos de nanismo, né?
A gente que está fora, a gente que não conhece bem, embora eu já tenha participado até de momentos com a presidente da Associação Brasileira de Nanismo em momentos de conferências por aí pelo Brasil afora, a gente não tem essa dimensão de quantos tipos, né, Você pode trazer a diferença, né, da condição do Titi para os outros tipos de diagnóstico, pelo menos aqueles que são mais conhecidos? Claro, Lindenberg. Olha, como a condição é rara, né, o que nós encontramos, e eu vivi isso pessoalmente até na minha jornada, como muitos pais, né, a condição, a pesquisa sobre a condição, ela é muito pequena, né? Então, por isso que é tão difícil a gente encontrar médicos que entendam as condições dos nossos filhos. O Titi, por exemplo, nós saímos daqui de Lorena, e foi inclusive pela Associação Nanismo Brasil, por intermédio da Kênia Rio, que é a presidente que falou com você, com toda aquela vibração, aquela energia, aquele amor, né? Que é o que faz a causa ganhar, que tudo que nós temos hoje, em termos de políticas públicas e parcerias, foi fruto do trabalho dessa mulher, né? Nós saímos daqui e vamos para o Hospital da Fiocruz, o Fernandes Figueira, lá no Rio de Janeiro, né? E isso nós conseguimos por intermédio da NABRA. E lá nós temos um centro de pesquisa, o Dr. Juan Llerena, que é o geneticista, quem cuida, né, das pesquisas genéticas em geral, muito interessado em saber o que é o nanismo, quais são os tipos de nanismo, quais são as preocupações. Junto com a equipe de neurocirurgia, que também tem esse empenho, Dr. Belas e doutora Tatiane, inclusive até de doutorado do Dr. Belas, na semana em que o Titi fez uma cirurgia importante, era sobre a acondroplasia. Então, assim, o campo de estudos ele vem se expandindo muito, e essa maturidade de reconhecer a condição, de entender a complexidade, ela nasce exatamente desses profissionais que não têm casos de nanismo na família, né, que buscam compreender esse status. O que nós temos hoje, né? Não existe um censo nacional que diga quantas pessoas com nanismo nós temos no Brasil, né? Mas, nas pesquisas mundiais, os registros apontam para 400 tipos de nanismos diferentes, né? 400 tipos. Então, quer dizer que, entre os raros, existem os raros dos raros, né? A acondroplasia em específico, ela todos os tipos de nanismo, eles são em decorrência da mutação de um gene, né? No caso da acondroplasia, do gene FGFR3. A característica física da pessoa com acondro, ela chama mais atenção. Por quê? São os ossos longos curtos, braços, pernas são mais curtos. A cabeça, ela é um pouco maior, né? Então, assim, a gente fica com aquela impressão de que tem uma cabeça de adulto e um corpo de criança. Isso é o que as pessoas batem o olho e entendem, né? As mãos são muito parecidas, a gente fala que é uma mão de estrelinha, né? Porque a mão deles parece uma estrelinha do mar mesmo, o dedo do Titi, né? Para quem está nos assistindo não consegue ver muito bem, mas eu tenho os dedos longos. O dedo do Titi maior é a metade do meu, né? A palminha da mão dele é desse tamanho. O sapatinho que ele usa com 3 anos e meio é um sapatinho número 18, né? Então, assim, essa diferença corporal é o que caracteriza a acondroplasia. A testa é um pouquinho proeminente, né? Fica com a cabecinha maior, então aqui na frente ela é um pouquinho maior. Essas são as características físicas que nós enxergamos, né? Existem outros tipos de nanismo, né? O diastrófico, por exemplo, onde a criança pode ter deformidade na mãozinha, no dedinho, fisicamente às vezes nem parece que é tão diferente, né? As pessoas olham para a baixa estatura ou para a questão da deformidade óssea, porque o nanismo em si ele se caracteriza como, eu vou usar as palavras do médico, né? Porque daí a gente não erra, né? Displasias esqueléticas são defeitos ósseos, como se cada osso do corpo de uma criança nessa condição, de uma pessoa nessa condição, fosse diferente das nossas, né? Só que isso, Lindenberg, é o que as pessoas veem, é o que os olhos enxergam, né? Uma pessoa com acondro, que é o mais comum, né, dos 400 tipos, que é o raro, né? Ele tem outras questões, outras complicações, como a mastoidite, então tem que ter acompanhamento, porque pode perder a audição ao longo da vida. Tem hidrocefalia, nem todos têm, mas o meu Titi tem hidrocefalia.
Tem estenose de forame magno. O Titi fez uma cirurgia em 2022 para descomprimir o forame magno para que a medula óssea possa circular, né, livremente, para que o desenvolvimento corporal ele aconteça, para que a qualidade de vida, a respiração aconteça. Existe um problema respiratório que é muito comum hoje em dia, que é a apneia, mas a pessoa com nanismo, ela tem dessaturação e ela pode, inclusive, historicamente, há registros de que muitas crianças com nanismo tinham a temida de mãe de criança, que é a morte súbita. Né? A criança dorme e não acorda mais. Recentemente, no nosso grupo, nós acompanhamos uma adolescente que teve morte súbita. Né? Então, provavelmente, morreu dormindo. Né? Porque esse acompanhamento sistêmico que as pessoas, inclusive agora, dia 25 de outubro, você falou do mês de outubro, né? Que é quando nós celebramos a data de combate ao preconceito contra a pessoa com nanismo, é exatamente para que essa piada, porque esse é um dos principais desafios também, além das políticas públicas, como eu falei no começo, essa questão social, das pessoas rirem e fazerem piadas de pessoa com nanismo, porque olham para a baixa estatura como se aquilo fosse engraçado, né? Como se aquilo pudesse ser usado como forma de fazer as pessoas rirem. Né? Tem todo um aspecto histórico disso, mas não se entende o que se esconde por trás da saúde de uma pessoa como essa. E aí eu vou tomar a liberdade, Lindenberg, porque como o seu programa, né, o seu trabalho é trazer essa conscientização, ontem eu estava explicando, volta e meia as pessoas perguntam, né, Flávia, eu queria saber mais, porque às vezes as pessoas até fazem piadas por não terem informação. E aí uma pessoa que estava trabalhando comigo falou assim, Flávia, tem muita piada, né? Inclusive uma comum é aquela, você já foi num velório de anão? Né? E quando você ouve isso, você pensa, gente, meu filho lutando para viver, desde que estava na barriga, né? Luta para respirar, luta para ouvir. O Titi, ele tem uma complicação que está sendo pesquisada pela Fiocruz, que ele tem o nanismo, o tipo mais comum de acôndro, mas o meu filho não anda. Meu filho tem 3 anos e meio, faz fisioterapia, faz ecoterapia, né? Ele tem, ou seja, terapias de assistivas por 3 dias na semana, e o Titi não anda. Ele está fazendo adaptação com uma órtese, mas o corpo dele, da cintura para baixo, as pernas dele são moles. Não é comum você ver uma pessoa com acôndro nessa condição. Né? Então, assim, os tipos, eles ainda estão sendo investigados, mas essas complicações são muito específicas de cada caso. Né? Eles sentem muitas dores nas pernas, principalmente quando estão virando adolescentes, né? Porque não tem cartilagem, então a questão óssea ela fica mais violenta. Né? Então, a gente tem relatos de muitas crianças que choram por conta de dor nas perninhas, pela força que tem que fazer, pelas cadeiras que não são adaptadas, né? Enfim, essa pauta, né? Ela é uma pauta para a gente falar sobre saúde, educação e sociedade. Né? Interessante. Mas me diga uma coisa, assim, vendo essa questão, né? Realmente a gente tem uma luta constante. Eu, particularmente, também, coincidentemente, ou em comum com você, eu sou policial militar também. E aí eu trabalho aqui em um ambiente onde, por muito tempo, eu estive em escolas, né, dando palestras, fortalecendo a juventude, falando algumas coisas específicas. E a gente percebe, né, essa questão, como, além de falar sobre questão de violência nas escolas, a gente falava muito sobre essa questão de inclusão. Prova disso é que até hoje a gente é chamado para dar algumas palestras sobre essa área. E a gente vê como a brincadeira, né, e até mesmo por parte da pessoa com deficiência, não sei se é uma forma dela se achar encaixada junto às amizades, mas a gente percebe que hoje, além de ter essas brincadeiras que por muitas vezes estão pejorativas, mas se tornou uma condição que a própria pessoa se coloca nesse tipo de brincadeira. E aí, vendo você contar essa história, a gente, às vezes, a gente não entende, não compreende, ou não está de fora. Quem está de fora geralmente quer da gente uma compreensão maior, né? Para não levar a vida mais como, né? Aproveitar esse seu embalo de usar essas estratégias,
como é que essas pessoas podem acordar para entender até que ponto, né, a gente vai brincar, ou até que ponto está incluindo, ou até que ponto está destruindo? Porque eu gosto muito de falar que os bastidores ninguém conhece. Quando os nossos meninos chegam em casa, e aí eles começam a falar coisas que lá fora tá rindo, bom, mas em casa é diferente. Você pode aproveitar esse momento também para nos esclarecer isso, porque às vezes nós mesmos estamos envolvidos nisso e acabamos machucando também sem nem perceber. Você sabe, Lindenberg, que é muito importante essa sua fala, e eu vou citar algumas coisas específicas aí que eu acho que valem a pena, como você disse, é um momento para a gente refletir de fato, né? A gente não espera que a sociedade mude de hoje para amanhã, né? A gente entende que o respeito é uma construção que vai acontecendo a partir do momento que você sabe em que chão você está pisando, né? Como a gente costuma dizer. E aí você citou uma coisa que é muito comum, né? E não é só na questão da pessoa com acôndro, com outras deficiências eu também já vi, mas quando a pessoa mesmo se coloca, né, nesse conceito da brincadeira, às vezes até da piada, né? Historicamente, eu tenho estudado muito a história da pessoa com deficiência, né? Como é que a humanidade viu a evolução, como é que a humanidade compreendeu a pessoa com deficiência ao longo da evolução dos tempos, né? Da mudança dos tempos. Fala evolução porque hoje a gente tem a tecnologia e alguns anos atrás a gente não tinha. Nós dois devemos ser da mesma época em que a gente nem sabia o que era um WhatsApp, nem imaginava que isso existiria, né? Historicamente, a pessoa com acondroplasia em específico, ela era abandonada, né? Todas as crianças com deficiência eram abandonadas porque elas significavam um peso para a família, né? Então, sendo um peso para a família, precisamos abandonar essa criança para que ela não seja mais um peso, né? Mais um problema. Depois, a forma que as famílias e as pessoas com deficiência encontraram de sobreviver, elas tinham que trabalhar. Elas tinham que ir para o mercado de trabalho. E o que sobrava para a pessoa com acondroplasia? O circo. Sobrava o circo. Sobrava as piadas, o bobo da corte, né? A gente assiste isso em filmes. Era esse o lugar da pessoa com nanismo, né? Até aquele filme, a série, né, dos dragões, que tem o Peter Dinklage, que é uma pessoa com nanismo, que ganhou o Oscar, inclusive, tem uma cena em que, para humilhá-lo, coloca um teatro de pessoas com nanismo, né, para que as pessoas riam dele, né? Claro que isso é uma abordagem cinematográfica romântica, mas que traz um pouco a centralidade de colocar a pessoa no meio da piada, né? Então, historicamente, isso aconteceu, era uma questão de sobrevivência, e hoje nós temos muitas pessoas com nanismo que ainda trabalham em circo, né? Que ainda trabalham em atividades de trabalho, né? Trabalhistas, né? Vê que tem gente que ganha exclusivamente por causa disso. Então, a gente entende que essa é uma forma de sobrevivência, né? E isso, na NABRA, inclusive, nós levamos muitas vezes para discussão, porque os pais ficam, poxa, eu lutando para o meu filho sobreviver, e aí vem uma pessoa na mesma condição dele, que deveria representá-lo com respeito, vai lá e se representa como palhaço, né? Então, assim, a gente tem ainda essa questão social, que eu vou te dizer do outro lado. Como eu cuido da comunicação da NABRA, eu respondo muitas mensagens junto com a minha equipe pelo Instagram, né? E eu encontrei, inclusive no perfil do Titi também já chegou, adultos que hoje trabalham com recreação por ter nanismo. E você sabe o que a pessoa me abriu o coração? Nossa, Flávia, você sabia que até os 12 anos de idade eu me escondia dentro de casa porque eu tinha medo das pessoas rirem de mim? Aí eu encontrei uma forma da sociedade me aceitar. E a sociedade me aceitar era eu fazendo de conta que isso não me fazia triste. E aí eu aprendi a trabalhar com isso. Olha que relato. Então, esse é o back-end que a gente fala, é o lado de trás que ninguém conhece, né? Então, o que a gente diz na NABRA? A gente respeita as pessoas com nanismo que precisam sobreviver dessa forma, que encontraram uma forma de encaixe social assim. O que a gente não aceita é uma pessoa como eu, que não tem deficiência nenhuma, fazer brincadeira com esse tipo de pessoa de mau gosto, né?
Nós temos filhos, né? Pelo que entendi, você tem um menino também, né? A questão da sexualização do corpo da pessoa com deficiência é assustadora. E como é que isso acontece? Nessa naturalização. Então, tem esse lado, né? Eu preciso, historicamente, sobreviver. Então, eu vou trabalhar como? Num lugar que se encaixe. Porque eu não consigo ter força de trabalho, eu não consigo carregar pedra, eu não consigo puxar carroça, mas eu consigo fazer as pessoas se divertirem e elas vão me incluir. Segundo, isso entre as crianças é muito comum, né? Quando o grupo só aceita brincando com a condição, ele aceita a brincadeira não que ele se sinta feliz, mas porque é o único jeito dele também estar incluído. É o único jeito de colocarem ele nas brincadeiras, chamarem ele para fazer um trabalho em grupo. Eu sou professora, eu vejo isso todo dia, né? Os meus alunos, hoje que eu estou percebendo, que no ensino superior, essas crianças elas já estão chegando, né? Porque chega com 17 anos no ensino superior hoje. 17 anos eu nem sabia o que era. Quer dizer, eu sonhava, mas eu não sabia o que eu poderia fazer graduação. E eles já chegam com outro olhar para a pessoa com deficiência, de inclusão, de ajudar se for cadeirante, de estar por perto. Nossa, e o fulano ficou para trás, onde que ele ficou? Gente, vamos lá para ver. E o fulano estava lá conversando com o professor na sala, mas o grupo se preocupou. Então, a gente vê que tem uma mudança, né? E isso na escola a gente tem que falar com naturalidade. E aí, um último e terceiro ponto, que eu falo muito isso em palestras também. O preconceito, a exclusão, ela acontece em casa. São os pais que ensinam. É muito comum, quando eu estou com o Titi em locais públicos, principalmente locais turísticos, que as pessoas fiquem olhando, falando, nossa, olha o tamanho da cabeça desse menino. Eu faço essa leitura labial. Olha o tamanho da cabeça desse menino. Nossa, e às vezes tem até risadas. Quando é criança, às vezes os pais falam assim, não fica olhando. Não olha, não fica olhando. Quando eu vejo essa cena, eu falo, não, deixa ele vir aqui. Deixa a criança vir. Aí a criança vem e o Titi compreende, porque as crianças com deficiência, elas têm uma capacidade de observar o ambiente que é incrível. Ele sabe quando as pessoas estão olhando para ele. E aí essa criança chega e eu falo assim, você viu o amiguinho? Daí a criança pergunta para mim, tia, por que a cabeça dele é tão grande? Aí eu explico, olha, ele é diferente de você. Pega a sua mãozinha, bota a mãozinha com a mão do Titi, tá vendo? Olha, ele é diferente, sabe por quê? Porque ele tem uma deficiência que se chama nanismo, que a criança vai crescer menos, ele vai crescer menos do que você. Mas ele é uma criança, ele quer brincar, ele quer conversar, ele vai para a escola. E o que acontece? Eles viram amigos, eles ficam brincando. E aí os pais ficam felizes, e eu fico feliz, e o Titi fica feliz. Então, a gente quebrar esse paradigma, né? Do tipo, a criança ficou curiosa, chama ela para perto, mostra para ela, explica. Ele é uma criança diferente, mas ele é uma criança. A gente diminui as distâncias e a gente coloca mais próximas semelhanças. Ele é uma criança, como você, né? Agora, com relação ao adulto, não tem uma outra forma da gente fazer muitas vezes que não seja a própria lei, que é fazer uma denúncia, que é falar sobre capacitismo, né? E a gente não naturalizar coisas, por exemplo, como aceitar que uma pessoa com deficiência é uma pessoa com defeito, é uma pessoa com problema, né? Eu fiz um vídeo recente, eu tirei porque para não criar muitas polêmicas, mas porque uma pessoa pública falou assim, não sei o que das pessoas com problemas. Né? Problemas todos nós temos. Você tem aí, Lindenberg, está aqui conversando comigo, pensando nos problemas que você tem para resolver, todos nós temos. Então, eu não posso caracterizar que a deficiência ela é um problema. É a naturalização disso em sala de aula, a explicação. Chegou um aluno com deficiência em sala de aula, pedagogicamente, eu te falo isso porque eu estou em sala de aula e porque eu estou pesquisando essas leis o tempo todo. A minha obrigação enquanto professor é conversar com esse aluno e explicar a condição dele para a sala de aula, para que as pessoas vejam as semelhanças e não as diferenças. Muito bom ouvir todas essas suas experiências, porque realmente isso nos abre o entendimento até para como lidar com essas situações. E aproveitando esse gancho, eu vi que na explicação, né, da criança se aproximar, porque isso também já aconteceu com o meu filho a respeito disso, mas eu queria saber, assim, a gente aqui que está ouvindo e assistindo pelas plataformas, qual tipo de adaptações você tem feito, Flávio, assim, durante o dia, né? Eu vi que essa forma de abordagem das crianças, de estar percebendo
o que é que acontece, da forma como tratam, o olhar diferenciado, mas quais são as adaptações, né, que você tem feito, ou a sua família tem feito, para que o Titi venha viver ou venha continuar a vida como se diagnóstico não tivesse? Você sabe, Lindenberg, que uma das coisas que, depois que passou, né, como você falou, né, do luto à luta, lá no hospital ainda, eu, toda mãe, quando você está ali nos últimos minutos de ter o bebê, isso é muito da mãe, viu? Eu acho um pouco comum no pai, eu acho que isso é mais da mãe. A gente fica meio leoazona, sabe? E você fica pensando, ai meu Deus, eu não quero aquele monte de visita na minha casa, eu não quero aquele monte de gente querendo pegar o meu filho. E eu fiz uma promessa para o Titi. Eu falei assim, porque ali eu fiquei preocupada com a aceitação, inclusive da família. Não a preocupada do tipo, que importa é eu amar o meu filho e aceitá-lo, mas de como ele seria recebido sendo uma criança diferente, porque nós não temos nenhuma pessoa com deficiência na família. Entre filhos, sobrinhos e primos, nós temos hoje alguns sobrinhos com diagnóstico de autismo. O Titi está em pesquisa ainda, que os médicos acreditam que seja por conta da hidrocefalia, né? Então ele melhorou muito depois da descompressão, mas ele ainda tem alguns traços, só que eu trato isso como o menor dos problemas que ele tem diante dos problemas de saúde, né? Mas eu fiz uma promessa para ele, Lindenberg, que era o seguinte: filho, a mamãe vai te fazer uma promessa. Todo mundo que quiser pegar você no colo, eu vou deixar. Todo mundo que falar, posso pegar ele um pouquinho no colo? A mamãe vai deixar, porque a mamãe quer que você se sinta muito amado, muito aceito. Você vai ser diferente, sim. Eu falava isso para ele dentro da barriga. E às vezes eu ainda converso com ele a esse respeito. Você vai ser diferente, sim. Mas você é único e você vai ser muito amado. Então, já lá dentro, essa coisa, porque ele vê ele com deficiência, mas ele é muito pequenininho, né? Ele ainda é pequeno. As pessoas pegam e falam assim, ai, posso pegar ele no colo, Flávia? Às vezes, agora que ele está crescendo, ele faz assim para mim, assim, ó, dependendo da cara da pessoa, que ele fica com medo, ou ele não achou muito simpático, ele faz assim, ó. Eu falo, pode sim. Aí pega ele no colo, conversa com ele, a pessoa dá brinquedo na mão dele. Essa distância, ela vai diminuindo, né? Então, assim, quando a gente vê a disponibilidade do outro, a gente estar disponível é um grande passo, né? Quando a pessoa pergunta, Flávia, isso eu falo sempre, eu não sei como se refere, você tem um filho anão? É comum ainda as pessoas falarem. Para a gente é pejorativo, né? A gente não fala não, a gente fala pessoa com baixa estatura, pessoa com deficiência, né? Ou a pessoa pergunta, o que seu filho tem? Né? Eu falo assim, não, tá tudo bem, mas não é anão, é pessoa com nanismo, é pessoa com deficiência. Qual é a deficiência que seu filho tem? Não, é uma deficiência, sabe por quê, Lindenberg? A gente sabe que as pessoas têm medo de falar a palavra deficiência. Tem medo, porque parece que isso transforma a criança menos, o ser humano menos, o mercado fala útil, né? Menos importante socialmente, né? Então, assim, a gente naturaliza a palavra deficiência. Às vezes a pessoa, você tem um filho, eu falei, com deficiência, eu falo, né? Com deficiência, com nanismo. Eu já vou para o aspecto da piada, né? Eu já vou para o aspecto da piada. Porque a pessoa percebe que ela faz, não porque ela tem maldade, mas porque ela não sabe a forma de se referir. Então, essa distância a gente tem que diminuir. Essa é uma medida comum na minha casa. Outra coisa, brincadeiras. Os meus sobrinhos, a Maju é a mais velha, tem 17. Só que eles se juntam, eles todos ficam com 5, 6 anos de idade. Brinca de bola, briga por pirulito, né? E eles são vários nessa idade. E o Titi quer estar junto com eles. O que é que eles fazem, Lindenberg? Incluem o Titi na brincadeira. Vai jogar bola, coloca o Titi numa cadeira e faz o Titi jogar bola. O Titi não gostou da brincadeira porque machucou, eles mudam a brincadeira. Então, assim, é uma forma, inclusive, dele dizer eu não gostei. Que a gente combate aquela coisa do que você falou, né? Como é que lida isso? Porque às vezes ele aceita. Não, ele pode dizer, eu não gostei dessa brincadeira, eu não gosto de ser chamado assim. Porque isso fere a dignidade dele enquanto ser humano. Daqui a algum tempo eu não estarei mais aqui, nem você, né? Qual é o legado que a gente deixa? Todo mundo que me chama para falar sobre isso, eu falo. Em palestras, em sala de aula,
Às vezes eu chego em sala de aula quando eu vou com uma turma nova, porque os meus alunos serão os futuros jornalistas, publicitários, arquitetos, designers, professores, né? Que eu dou algumas disciplinas que são formativas, então mistura curso, não são cursos só da comunicação. Eu falo no primeiro dia de aula. Por quê? Eu tenho 30 ali. Se eu tenho 30 e eu explico para eles que a inclusão ele é um direito da pessoa com deficiência, o arquiteto vai pensar em casas acessíveis, o professor vai pensar em aulas acessíveis, o jornalista vai pensar como transformar conteúdos em conteúdos acessíveis. Eu faço a minha parte. Como você faz a sua com as suas palestras, né, com o seu programa, para os lugares onde você vai. Nas minhas redes sociais eu falo muito sobre isso. Não só sobre a condo, mas eu falo sobre outras condições raras, sobre aquelas deficiências que são comuns e a gente naturalizou e apaga da sociedade, a pessoa que é surda, a pessoa que é cega, né? Então, as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia são as ferramentas do poder de fala, da transparência, da flexibilidade, porque você tem que ser flexível, você vai entrar em lugares, eu ainda sou mulher, entendeu? Eu ouvi, por exemplo, coisas do tipo, a Flávia tem muitos problemas, como se o meu filho fosse um problema. Né? Isso me fez mais forte do que eu já era, porque agora eu preciso me posicionar por mim e por ele. Né? A mãe de uma criança com deficiência, o pai de uma criança com deficiência não são coitados. Não são coitados. Eles precisam ser compreendidos como pessoas que, em determinados momentos, terão que se ausentar dos seus locais sociais ou de trabalho para cuidar de seus filhos. Isso é fato, porque isso é direito do meu filho. É um direito da mãe. Antes do direito da mãe vem o direito da criança. Antes do direito do pai vem o direito da criança. Então, quando a gente naturaliza isso socialmente por onde a gente passe, isso faz muita diferença. Eu costumo dizer assim, né? Eu sou uma mulher de 1,70 m, eu sou loura, né? É muito mais fácil da sociedade me aceitar falando do que se o meu filho chegar para falar. Então, sou eu que vou abrir esse espaço para ele, sou eu que vou abrir espaço para o seu filho, para todas as outras crianças. Eu não digo eu, Flávia, me achando não, tá, Lindenberg? Mas assim, nós, estou falando do meu papel. Eu sou professora de nível superior, então sou eu que vou na sala de aula, sou eu que vou abrir esse caminho para outros, e comigo virão outros, e virão outros, e virão outros, e virão outros. A gente é o Titi é raro, daqui a pouco a gente se encontra com mais raros, a gente encontra com os pais os raros, a gente encontra com uma sociedade que compreende os raros, e é grãozinho por grãozinho. Mas o incêndio na floresta foi apagado pelos bichos, e a mobilização foi do beija-flor. É verdade. É uma situação que a gente passa a ter voz, né? A gente passa a ter voz, passa a aproveitar a oportunidade que Deus nos deu, do chamado de qualquer área, e aí incluir, e como isso faz a diferença. Às vezes a gente, como você disse, às vezes as pessoas, elas querem, uma das formas que a gente conversou muito com as mães, com os pais, é que a gente tinha uma necessidade de se expor, porque se a gente não se colocasse à frente, nós nunca conseguiríamos nada. Se a gente sempre protegesse, ou se a gente sempre fizesse alguma coisa para tentar resguardar, a gente nunca ia alcançar nada. E a partir do momento que a gente se expõe como uma associação, a gente se expõe como pai, às vezes a gente está dando palestra, os professores às vezes não quer que a gente fale sobre determinado assunto porque acha que é muito forte, ou coisa assim do tipo, mas na verdade desperta, e aí hoje a gente tem, aqui do meu lado, a gente tem livro escrito, a gente tem revista com a Turma da Mônica, a gente tem várias formas para propagar, e onde eu chego, aquilo que nem o pediatra do meu menino conhecia a doença, hoje a gente chega em ambientes e eu vejo as pessoas ensinando e falando como se conhecesse. É muito bom, muito bacana mesmo. Então, Flávia, o tempo passou muito rápido, né? A conversa é muito boa, o tempo voou e a gente nem percebe. Mas eu queria deixar aqui um último momento, talvez daquilo que a gente não perguntou, daquilo que a gente não falou. Eu queria deixar assim aberta, não é nenhuma pergunta, eu queria deixar aberto para você aquilo que você quer falar, aquilo que você quer declarar, aquilo que você quer colocar como associação, aquilo que você faz questão de contar para os outros familiares. Fica contigo aí esse último momento, fala, abre aí para nós aquilo que é importante, aquilo que não que as outras coisas não fossem, mas que talvez a gente não tenha tocado e você vê a necessidade de falar. Por gentileza, é com você.
Lindenberg, obrigado pelo espaço mais uma vez, né? Especialmente nesse mês de outubro, além de ser o mês onde a gente fala da data, né, que nós já comentamos aqui, além da gente ter passado o mês de setembro, que é o mês de conscientização da pessoa com deficiência, nós estamos vivendo um momento em que nós, famílias raras, pessoas com doenças raras, precisamos nos mobilizar para gritar para a sociedade as necessidades das terapias e dos medicamentos de alto custo para os nossos filhos. Não é justo que a gente viva no século XXI, no ano de 2024, onde a gente ainda tenha que dormir chorando, porque nós temos pouco olhar para as nossas causas, pouco olhar para a condição dos nossos filhos. Os nossos filhos só querem viver. Não é justo que a gente tenha que entrar todos os dias na internet e a gente tenha que olhar que o STF, por exemplo, né, traz à discussão pautas com grupos que são contra o fornecimento de medicação de alto custo para a pessoa com deficiência. Eles só querem viver. O direito à vida é prerrogativa humana. É uma prerrogativa humana. Então, a gente não poderia terminar essa conversa sem falar dessa guerra que nós, pais raros e famílias raras, estamos travando pelo direito de viver dos nossos filhos. E você que nos ouve, que nos assiste, não precisa ter uma pessoa numa condição rara para lutar conosco, para fazer mobilização, para compartilhar no seu Instagram, para compartilhar no seu Facebook, nas suas redes sociais, onde você estiver, a importância de levantar essa pauta e de, junto aos políticos que nós conhecemos, nos articulamos, pedirmos um olhar e um posicionamento. Inclusive, quando, em período de eleição, nós escolhemos os nossos candidatos representantes, que a gente dê uma olhada se esse representante, qual foi o posicionamento dele numa condição como essa. Né? Os nossos filhos, nós estamos falando de partido A ou B, a gente está falando do direito à vida dos nossos filhos, eles só querem viver. Né? Então, nós não podemos deixar passar esse momento, né? Medicamento de alto custo que é negado, as crianças com acondroplasia, por exemplo, que ganharam recentemente o direito ao uso do Voxzogo. Aqui no Brasil, só a partir de 2 anos de idade, recentemente a gente teve um caso de 6 meses. Em outros países, a criança nasce e já começa a tomar o Voxzogo, que não é para o alongamento dos ossos somente, é para dar qualidade de vida, é para que essa pessoa ela cresça com condições de ter menos complicações que ela ganhou quando ela foi gerada. Né? Então, essa nossa última fala tem que ser uma fala de mobilização, né? E de saber dessas pautas, de falar sobre isso, de abrir os nossos espaços. Né? E uma segunda coisa que eu tenho falado muito, e eu tenho mencionado muito isso em outros espaços, que é a acolhida da família rara. Né? Só uma família rara sabe o que é entrar no banheiro depois de todas as lutas de um dia e chorar para a família não ver, que está difícil ela se manter forte, que está difícil ela ver tanta coisa acontecendo na vida, né? E ter que estar forte ali para os seus filhos, para os que você ama. Né? Então, que a sociedade também possa acolher essa família rara. Não é que a gente quer a pena, não. A gente quer consideração. A gente quer que as pessoas entendam que nós precisamos desse apoio de todo mundo, porque sozinhos nós vamos fazer uma parte da história. Mas se a gente tiver mais gente com a gente, mais pessoas com consciência dessa necessidade de participação, a gente com certeza vai chegar mais longe. É verdade. Flávia, muito obrigado, viu, pela sua participação. Já quero pedir mais uma vez, deixa aí as redes sociais, a forma de como chegar até você, da própria associação, de como as pessoas podem te procurar, porque as pessoas vão tanto te ouvir aqui pelo Spotify, como também vão te ver pelo YouTube, pelas outras redes sociais que a gente vai estar divulgando. Então, deixa para a gente aí as informações relacionadas às redes sociais, a como chegar até vocês. Perfeito. Bom, da Associação Nanismo Brasil, o site é Anabra, com 2 N's, né? ANNABRA.com.br. Esse é o nosso site oficial. Nosso site está passando por algumas reformulações, mas as notícias ali são sempre atualizadas. O nosso perfil no Instagram
é o @anabra, com 2 N's, _nanismo, né? Você que está nos ouvindo ou nos vendo, pode conhecer algum tipo, alguma família, né, que tem alguém na família com nanismo, ou alguém que acabou de descobrir, que está gerando uma criança com nanismo, entre em contato conosco. Nós temos um grupo no WhatsApp onde nós acolhemos as famílias, e as famílias vão tirando essas dúvidas de diagnóstico, quais os exames que tem que fazer, quais acompanhamentos precisa, quais são as políticas públicas que a pessoa com nanismo tem direito, né? Então, é um trabalho feito com muito amor, muita dedicação, né? E é um trabalho voluntário da Associação Nanismo Brasil, né? Todos nos seus devidos lugares e trabalhos fazem essa mobilização em conjunto com a sua vida, né? O que dá um sentido diferente também. Todos são familiares ou pessoas com nanismo. E as nossas redes sociais, né? A do Titi, que é Titi, T-I-T-I, mesmo sem H, .henrique.freitas, onde eu conto desde o início, eu falo um pouquinho, né, que as pessoas acham que para você ter uma pessoa com nanismo, você precisa ter nanismo, e não, 80% das crianças com nanismo nascem de famílias sem nenhum tipo de histórico familiar. E a minha, que é flavia.gabriela.rosa, onde eu falo da questão da pessoa com deficiência com mais amplitude, não só da condro, né? A gente fala sobre os direitos, a gente fala sobre visibilidade, sobre notícias, sobre falas e sobre outras coisas que a gente precisa lançar luz para essa nossa sociedade ser mais inclusiva. Mais uma vez, muito obrigado, Flávia. Muito obrigado pela sua contribuição, pela participação nesse programa, mais um episódio do Conexões Raras. E, como tudo que é bom, passar muito rápido, né? Foi uma conversa bastante bacana aqui, bem esclarecedora. E você que nos acompanha aí, quero te agradecer também por estar aqui conosco, por estar nos ajudando a divulgar. Espalhe esse conteúdo, faz aí uma divulgação, porque a gente precisa conhecer, a gente precisa entender, compreender, até mesmo para que nós, as pessoas com diagnósticos raros, até mesmo as que estão ao redor de cada um de nós, possamos também ter qualidade de vida. Nós queremos também agradecer profundamente a todos aqueles que têm contribuído, né, para a realização desse programa, que é a Unaila, a Takeda, a PTC Terapêutica e a FEDAM. Então, continuem acompanhando as nossas redes sociais, né, a da ACDG, @ACDG Brasil, como também aqui no YouTube, a CDG, e também no Spotify. Acompanhe, compartilhe, nos ajude para ficar por dentro de todas as novidades e iniciativas da ACDG. Obrigado pela presença e até o próximo episódio de Conexões Raras. Espero você no próximo. Até mais. Tchau, tchau.